Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. A gente chega para mais um vídeo. Nosso tema: já não haverá demora. Continuando aquele vídeo de ontem, praticamente estamos na mesma lição. Usaremos o mesmo texto, Daniel 7, 21 e 22. Ele disse: eu olhava e vi que aquele chifre pequeno fazia guerra contra os santos e prevalecia contra os santos do Altíssimo. E veio o ancião de dias e fez justiça aos santos, e veio o tempo em que os santos receberam o reino. Duas personagens antagônicas: o chifre pequeno e o ancião de dias. O chifre pequeno, o anticristo. O ancião de dias, Jesus. O anticristo trabalha contra os santos, atua ou atuará contra os santos. E Jesus intervirá para fazer justiça aos santos. Mas que justiça será essa? A entrega daquele reino que será o reino de eternidade a eternidade. Aquele reino que Jesus ganhou para nós já está garantido. Não ganhou em batalhas, usando armas bélicas, usando exércitos, mas ele comprou com o seu próprio sangue. Olha, nós vivemos em um tempo que a nossa cabeça está cheia de indagações. Nos nossos papinhos particulares, a gente conversa sobre isso. A gente analisa o momento sério, difícil que nós, não simplesmente nós brasileiros, mas que o mundo está vivendo após a chegada neste ano de 2020 dessa pandemia, que já ceifou a vida de milhões no mundo e no nosso país. Mais de 150 mil já perderam a vida, sem falar naquela multidão de contaminados. Mas aí vem uma pergunta, aliás, não uma pergunta, mas a maioria afirma: o mundo, após esta pandemia, será diferente. O mundo nunca mais será o mesmo. E aí a gente faz a outra pergunta: mas será por quê? Já que não será o mesmo, o que vai acontecer de novo? Temos que admitir que a fome está batendo em nossa porta.
que as nações estão com suas economias abaladas. Por quê? É um mal que ele atingiu as mais de 200 mil nações do mundo. A realidade é uma praga. E a gente vê as potências se brigando. Ao invés de diálogo, duelando já entre si. Quem será que vai ter a proeminência? Enfim, já há uma movimentação política por uma globalização total, pois não terá como viver mais independente, mas haverá necessidade de uma união. Note que isto cria uma instabilidade entre as pessoas, uma inquietação. Entra em cena o mundo religioso. A gente sabe que virá um governo mundial e que o cenário está sendo preparado para a instalação desse governo mundial. E a gente sabe, conforme o anjo Gabriel disse, ali falando sobre a última semana, chamou esse governante de o assolador, e que ele virá na asa das abominações, e que ele fará aliança com muitos. Esses muitos são as muitas nações, são as muitas potências que estão se degladiando, mas que no fim se unirá num só governo. Mas olha, nesse intuito, neste plano de unificação, de globalização, terá um obstáculo no caminho. Este obstáculo será o mundo religioso. Sabe por que eu digo isso? A história mostra. No tempo de Antíoco Epifânio, aquele mesmo que profanou o templo dos judeus, por que ele fez toda aquela balbúrdia? Interveio no mundo religioso, ele que era um governante, um político. Sabe, ele queria institucionalizar a religião dele. Os judeus o obstáculo era a pedra no caminho, porque Israel adorava um só Deus. Os judeus não se prostravam diante de ídolos, diante de imagens mortas. Então, o imperador partiu para aquela perseguição tenaz, bárbara. Você sabia? O anticristo fará o mesmo. Ele vai se opor, segundo diz o apóstolo Paulo, contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, e vai se declarar Deus. Mas, sabendo e sabedores disso, eu não gosto quando eu encontro cristãos assustados com essa movimentação que caminha para o reinado deste homem. Pessoas que ficam assustadas com medo da inteligência artificial, essa que está chegando, quase chegando no Brasil, que vai afetar todo mundo, o chip. E tem cristão perdendo o sono, perdendo o sossego. Conforme eu disse ontem, nós temos um reino prometido
Este reino é acima dos reinos poderosos que existiram, que um sucedeu ao outro. Este reino será dado aos santos, diz a profecia de Daniel. Será dado aos santos de eternidade em eternidade. Veja que aqui neste verso, Daniel 7:22, enquanto os santos serão perseguidos, vai haver a intervenção do ancião de dias. Este ancião de dias, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai intervir a favor dos santos. E é dito que chegou o tempo em que os santos receberão o reino. Então, nada de medo, nada de perturbação, nada de inquietação com aquilo que virá, mas tudo de uma alimentação, de uma esperança. Aliás, Paulo chamou isto de bendita esperança. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém.